Nós vamos meditar um pouquinho de tempo nessa palavra, não vamos alongar muito, né? Vamos ser breve também, mas repetindo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Podeis cantar, louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Aqui, amados, vamos entender um pouco dessa linguagem, né, que é usada aqui nesta carta. Essa carta de João da Epístola, capítulo 5, versículo 21. É uma linguagem, na verdade, de maneira que ela fala de muitos aspectos da pessoa que fala, né? É interessante que quando João ele se aproxima de Cristo, ele era uma pessoa adulta. Na verdade, ele chegou a ser chamado até o filho do trovão, que era denominado o nome filho do trovão. João, na verdade, se nós olharmos, ele era assim, ele era pronto, né, de mandar descer até fogo do céu, né, para aquelas pessoas que, na verdade, no tempo dele, que não aceitassem Cristo. Mas, no entanto, né, durante, é claro que a sua convivência com Jesus, né, andando com Jesus e ouvindo Jesus Cristo, João, na verdade, ele era um jovem dos discípulos, chegou a ponto de ser reconhecido também lá na frente o discípulo do amor, ele era um discípulo amado por Jesus. E a linguagem que ele usa aqui é bastante interessante. Quando João, ele mentalmente aqui dentro desse texto, ele se aproxima dos seus leitores aqui, na sua escrita, é claro, dentro da sua carta, dentro da sua epístola, ele o chama de filhinhos. Às vezes, é que João se dirige, na verdade, aos seus leitores dessa forma, usando a palavra filhinhos. Aqui no capítulo, né, que nós lemos, acabamos de ler, o 5:21, que diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se nós voltar ao começo da carta, do capítulo 2, o versículo 1, também no comecinho, diz: filhinhos, meus estáis. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E o versículo, capítulo 2, versículo 12, diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Glórias a Deus. Veja que ele disse filhinhos. Vem algo que é muito interessante. Se nós olhar também no capítulo 5 e o versículo 18, vai dizer: filhinhos, pode acompanhar a Bíblia, mas já é a última hora. E o capítulo 2, versículo 28, ele repete: filhinhos, agora, pois permanecei nele, em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 17, vai dizer: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E o capítulo 3, versículo 18, novamente: filhinhos, não amemos de palavra, nem de línguas, mas de fato, de verdade. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Amém. De fato e de verdade. É importante esse conselho, muito importante. Agora é a última vez que João ele fala filhinhos, que é exatamente o último versículo, são as últimas palavras que são as da sua primeira carta, que é o capítulo 5, que vai lá o versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos
ídolos. Glórias a Deus. Guardai-vos dos ídolos. Qual é o significado desse texto? Se nós olharmos aqui comendo alguma, a sua carta, se nós olharmos o que nós estamos lendo aqui, ele não trata do tema de idolatria pagã. Se nós entendemos, compreendemos, lemos bastante atenção, não é sobre, vamos dizer assim, isso é definitivamente que João está falando, né? Analisando o texto da carta, mas certamente ele está se referindo a outra categoria de idolatria, dos ídolos que são formados não pelas mãos humanas, porque existe, claro, ídolos são de gesso, de pedra, que realmente eles são formados, né, pelas mãos dos homens, mas os ídolos que são formados na nossa mente, é isso que nós vamos comentar esta noite. Não diretamente aquele ídolo que está ali, que seria o ídolo de pedra, né, vários de forma, madeira, não. E às vezes nós, especialmente, porque nós, como às vezes, especialmente, vamos dizer bem claro, nós evangélicos, muitas vezes nós estamos atentos, né, e disposto a criticar até mesmo os grupos, na verdade, os grupos religiosos que usam da imagem. Muitas vezes nós criticamos, e há uma realidade se criticamos, porque, né, temos certo que o livro não faz nada, apenas ele é uma obra criada pelo homem. A idolatria que eu quero falar, a idolatria da mente. Isso, ela pode ser presente, né, como experiência, tanto em cada um de nós aqui esta noite, que é uma idolatria da nossa mente. Talvez nós não se damos conta disso, praticamente às vezes nós achamos que as idolatrias somente é aqueles que adoram, até mesmo ali qualquer coisa das suas casas, como tem aquilo ali em cima da mesa, enfim, a idolatria. Mas o que se trata aqui nessa carta é uma idolatria da mente, daquilo que exatamente João está falando. Eu vou citar aqui como apóstolo Paulo, são 3 pecados a quais o apóstolo adverte a nós. Né? Ele diz assim, que devemos fugir desses 3 pecados que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Glórias a Deus. E ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele diz assim, ó: Tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas. No versículo 10, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se tornaram como muitos deles. Então, Paulo aqui está se referindo ao amor ao dinheiro. Ele está dizendo: foge dessas coisas. A Bíblia, nós entendemos, compreendemos, ela não está dizendo para que nós fugimos do dinheiro, não, mas do pecado que é o dinheiro, porque pecado é o amor ao dinheiro, aquele que tem o dinheiro. Às vezes a gente pensa que o dinheiro, ele somente pessoas que são bem sucedidas, mas às vezes a classe média, classe até mesmo pobre no sentido, né, vamos dizer assim, mas tem muitos que o dinheiro ele se torna uma idolatria. Para muitos sim,
do mais que é pouco, mas ele não consegue, amados, ele não consegue. Tem vidas, eu conheço pessoas que têm esse amor tão grande pelo dinheiro, que ele não tem riqueza. O prazer dele é só guardar o pouco que ele tem, que ele ganha, mas ele não consegue abençoar, ele não consegue fazer nada além daquilo, embora que a casa caia a cabeça, embora que as coisas que precisam, mas ele não consegue desenvolver. Nós não estamos criticando, não é uma crítica contra aquele que trabalha honestamente e recebe, mas sim as pessoas que são avarentas. E esse Paulo, ele cita essas pessoas que avareza pelo dinheiro, pelos bens, aquilo que esquece muitas vezes, né, de abençoar, de fazer, ou até progredir na sua vida, né, financeira, em áreas, porque ele prefere ter aquele amor, aquele dinheiro e guardar e não desenvolver. E isso, na nossa mente, se torna, é claro, é uma idolatria, a qual não agrada ao Senhor, porque já se torna o quê? Uma avareza, e isso não agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: foge destas coisas que se referindo ao amor ao dinheiro, porque é a avareza. Exatamente. Muitos não só o dinheiro, mas tem muitas outras coisas que aquilo ainda não foi liberto, aquilo que ainda, que outra hora, lá na vida mundana, lá na vida anterior até mesmo, de aceitar ao Senhor, mas ainda ele carrega aquilo no coração, ele ainda não consegue se livrar, deixar aquela velha carne, aqueles desejos que lá no passado ainda alimenta como idolatria. Às vezes é muito a jogatina, mas eu sou crente, mas a mente abre a idolatria, porque o meu prazer muitas vezes é de ver, é de olhar coisas que nós não pertencem, com coisas que já era e é para ser, está morto no coração a partir do momento quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele, no momento em que aceitamos, nós temos a presença que é do Espírito Santo. Então, essa mente de ídolo, essa mente de idólatra, a fim que muitas vezes acaba nós voltando ao passado, mas que Deus nos ajuda para que nós sejamos libertos dessas impurezas que tanto perseguem a nossa vida espiritual, muitas vezes que leva um declínio, porque ainda está arraigado aquilo que está ainda no nosso coração, que nós não conseguimos separar as imundícias daquilo que ainda é pecado. Mas para muitos parece que é normal, e não é normal. Aqui Paulo diz: fuge ou foge da impureza, qualquer outro pecado de que uma pessoa cometer, que está aqui em 1 Coríntios. Outra coisa que devemos fugir, 1 Coríntios, eu já pulei o capítulo 6 e o versículo 18, que diz assim, Paulo diz: foge da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, há um cuidado quando nós caminhamos com o Senhor. Há um cuidado, né, ao temor e ao tremor, a nossa convivência. Versículo 19 vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós,
a qual deles da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Por isso que muitas coisas nós, como cristãos, como servos e como servas de Deus, nós temos que deixar de lado. A idolatria da mente, os desejos que sejam carnais, profanos, infame, fútil e todas as áreas de forma que não agrada aos olhos do Senhor. Que aquilo que traz para nós como um ídolo, ou que seja até mesmo uma idolatria, para que nós se livramos, que nós, Paulo está dizendo, foge daquilo ali. Saia enquanto é tempo, porque o adversário ele não dorme, é como um leão, ele ruge para nos tragar, para nos criar, para nos descentralizar justamente, às vezes, quando muitos, eu sei que nós estamos em pouco, mas é a palavra, amado, que o Senhor tem colocado no meu coração, tanto como serve para a igreja, mas serve também para mim. E isso a gente tem por certo, quando o pregador alguém está falando, é uma espada de dois gumes, ela vai e ela corta, para que nós conseguimos cada vez mais crescer para o Senhor, e sempre nós deixarmos para trás aquilo que já outra hora éramos na nossa vida, porque aquilo é passageiro, aquilo não vai nos sustentar, não vai nos dignificar em mais coisas alguma, não. Ele só o inimigo, ele vai trabalhar cauterizando a tua mente, achando que um pouco não faz mal, mas quando vai ver a pessoa, ela já está com a mente cauterizada, praticamente longe da presença do Senhor, como Sansão. Ele foi chamado Nazireu, mas quando ele foge exatamente para aquilo que ele colocou, aquela mulher Dalila, exatamente, mas no momento que os filisteus chegaram até ele, no momento de guerra, no momento que ele está pronto, acontece que ele não tinha mais a presença, que o Espírito de Deus já tinha se retirado da vida dele. E assim somos nós como cristãos, amados. Se nós não observarmos, não nos colocarmos diante da presença e afastarmos, como diz aqui Paulo, fugir das idolatrias, foge dessas coisas. Às vezes nós não praticamos, como eu repito, diante do ídolo de madeira, de pedra, que seja de gesso, mas a nossa mente, aonde que muitos, às vezes nós não observamos, mas o Senhor é Deus, e o seu olhar é como chama de fogo. Ele conhece o nosso coração, ele sabe as nossas atitudes, aonde e por onde também nós andamos, ainda que nós queremos ocultar, mas os sonhos do Senhor, ele é como chama de fogo. Quem deve entender a palavra? Glórias a Deus, louvado é o santo nome do Senhor. Fugir da impureza, se referindo aos pecados do corpo, aquilo que eu fiz menção a pouco. Outra coisa, 1 Coríntios também, capítulo 10, versículo 14, fugir ou foge da idolatria. Aonde está dizendo que nós devemos fugir da idolatria. O amor ao dinheiro, da impureza contra o seu próprio corpo, e fugir da idolatria e de outras coisas, quanto aquilo que a nossa mente às vezes nos contamina, e nós temos que ter certeza, amado, que o nosso corpo é dentro do Espírito Santo e tem ciúme de nós. Então, por este período de tempo e espaço que ainda
há esta oportunidade sobre a face desta terra, que nós viamos mais do que nunca zelar pela presença tão maravilhosa que é este Espírito Santo que está conosco. Ainda que, amado, triste é quando a presença do Espírito Santo não está mais naquela vida, assim como nós temos, por exemplo, em saúde. Há nessa vida quando a presença do Espírito Santo não estiver. É triste para o homem, é triste para a mulher, quando colocar os seus joelhos dobrados. E às vezes nós lembramos e queremos esta presença. Às vezes, claro, o Senhor está em silêncio conosco. Mas às vezes o Senhor conhece o teu coração e conhece o teu coração. Ele sabe a nossa mente, os nossos pensamentos, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E às vezes Ele se ausenta, e às vezes Ele se retira. Ele se cala diante da tua voz, do teu clamor. Porque aquilo que nós fizemos, ainda que seja em secreto, mas o Senhor é Deus que tudo vê. E aonde muitas vezes nós sofremos, amado, porque achamos que nós podemos esconder da presença do Senhor, mas nada para o Senhor é coberto e público. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Que nesta noite o Senhor tenha misericórdia da nossa alma. É que idolatria, amado, qualquer coisa que ela ocupa o lugar de Deus, ela se torna ídolo, ela se torna idolatria. Qualquer lugar, aquilo que nós lançamos a nossa mente e que muitas vezes nós deixamos de lado a presença, a importância muito maior que a presença do Espírito Santo. Glórias a Deus, louvado, exaltado, santo e bendito nome. Para receber esta proteção, esta salvação. Ah, Deus, muitas vezes seu interesse são coisas mais espirituais e nós temos que se afastar. Momentos que muitas vezes perdemos tanto tempo, amados. Mas é somente a graça e a misericórdia. A nossa atenção, mas que esteja voltada muitas vezes, mas que sejamos voltados para Deus, porque tudo aquilo que a nossa mente está voltada, que não condiz com a palavra, com aquilo que Deus lhe agrada, ela se torna idolatria. E nós, como cristãos, e mulheres lavadas, redimidas pelo teu sangue, nós temos que fugir dessas coisas. Porque somos salvos, amados, aguardando a volta do Senhor. Ele virá e não tardará, porque tudo aquilo que vimos e ouvimos vai aponta para o grande momento. Para que nós não se assustamos do que vemos, mas sim ao cumprimento desta palavra revelada aos nossos corações. Glórias a Deus, então precisamos ajoelhar. É claro que jamais já foi o passado, mas a mente a gente trabalha e continua diante dos ídolos. É uma idolatria, é algo na minha vida, que seja na minha mente. Esses são os deuses amados, se nós olharmos o ídolo dos pensamentos que nós muitas vezes afasta e distancia-nos da presença. Mas que o Senhor nos ajude esta noite e tenhamos uma mente lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro. A gente pode ser cantor, amado. A idolatria sim para essas pessoas. Ela pode ser como esporte muitas vezes. Quantas idolatrias hoje nós vimos na mente de pessoas que servem, mas a cabeça, a mente está ali no esporte.
obreiro, às vezes, tu praticar, tu correr, fazer a tua caminhada, não é isso que eu me refiro. Mas aquelas pessoas que são viciadas, que perdem tempo, às vezes, de ler a palavra, de meditar, de orar, porque estão diante de uma idolatria. Muitos também, nós sabemos que somos lavados lá, e que as coisas passadas temos que deixar para trás, mas às vezes mexe, remexe, às vezes um declínio espiritual, a uma tristeza, um afastamento, já estamos à frente de uma novela, à frente dos seriados, coisas que muitas vezes perdemos tempo e deixamos a santa palavra de lado. Mas que Deus nos ajude esta noite, para que sejamos renovados, que sejamos filhinhos, nós filhinhos obedientes e tementes, que não sejamos apenas filhinhos só para ouvir, mas sim praticantes da palavra do Senhor. Que Deus nos guarde esta noite, que Deus nos abençoe e que Deus nos abra a nossa mente cada vez mais, que os dias se aproximam. São noites tenebrosas, mas o Senhor está pronto às portas para buscar um povo lavado, redimido pelo sangue, um exército ainda que está na brecha. Deus, que seja, Pai, esta vida tocada pelo Teu Espírito, renovada, para que nós não copiamos aquilo que muitos fazem, e assim dizendo, se o fulano faz, eu também vou fazer. Não seja Deus, mas seja revestido no poder e conduzido na presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus esta noite. Amém. E graças a Deus, Senhor, estas palavras à igreja esta noite. Ficamos de pé, glórias a Deus, oração também.